Há algumas semanas atrás, nós temos refletido a respeito de temas semelhantes a esse. Passamos aqui 3 semanas falando sobre como ser salvo, falando como alcançamos esta salvação em Deus e, acima de tudo, o que é esta salvação, o que ela significa, o que ela implica nas nossas vidas a partir de um entendimento que fomos salvos por Deus, que fomos alcançados por Deus, que fomos redimidos, resgatados, perdoados, agora para um relacionamento próximo, íntimo e de comunhão com Deus. Uma relação, uma vida onde que Deus agora é parte inerente das nossas vidas, intrínseca, e não apenas um acessório, um aditivo, que de vez em quando eu lanço mão. Mas não é isso. Deus, Ele é esse que nos formou, nos criou, que nos amou desde a eternidade e de uma maneira muito extraordinária. E é essa reflexão que nós queremos continuar hoje, entendendo o papel que a fé exerce na minha vida e, a partir desta fé, como evidenciá-la, como traduzir de maneira clara, frutífera, tal fé. E para isso eu quero iniciar essa nossa reflexão lendo um texto bíblico. E esse texto bíblico, ele está registrado na carta do apóstolo Paulo a uma igreja numa cidade chamada Éfeso. E o texto diz assim, nessa carta chamada aos Efésios, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. O texto diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, nesses 3 versículos, nós já, de maneira muito clara, muito objetiva, simples até, de entendermos a sequência progressiva da ação de Deus nas nossas vidas. A salvação, ela é uma ação unilateral de Deus. Ela é uma ação que vem de Deus para nós. Eu e você, nós não podemos cooperar em nada na salvação. Eu e você, nós não temos mérito algum, nós não temos crédito algum nesta ação de Deus para nós. Porque, como o texto diz, é por graça, é por favor, é uma dádiva. E o texto já diz que é um dom. Dom, dádiva, presente, favor, graça, são todos sinônimos. Nós não merecíamos, mesmo assim Ele fez por nós. Deus é Deus misericordioso e Deus é Deus gracioso. A definição de misericórdia é quando nós merecemos uma condenação e ela é removida, ela não é aplicada. Misericórdia é quando nós merecemos algo muito ruim e Deus intervém de forma a tirar de nós tal condenação. É quando nós merecemos algo, mas não é aplicado. E o Deus gracioso, essa ação de graça nas nossas vidas, é quando nós não merecemos coisa alguma e mesmo assim Ele nos dá. Então Deus é aquele que age com misericórdia e age com graça nas nossas vidas. Nós merecíamos a condenação eterna, porque um dia nós resolvemos andar longe de Deus, nós desobedecemos. E a desobediência a Deus é o nosso pecado original. Deus disse para fazermos e não fazermos, e nós resolvemos fazer e deixar de fazer de maneira inversa. Nós simplesmente, deliberadamente,
intencionalmente, decidimos fazer aquilo que Deus disse para não fazermos. Então nós merecíamos tal condenação eterna, e Ele age nas nossas vidas, removendo isso, porque Ele é misericordioso. E ao mesmo tempo, Ele age de maneira graciosa. Nós não merecíamos tal salvação, mas Ele resolveu nos dar. Por quê? Qual que é a causa disso tudo? A causa disso tudo é o amor de Deus. Deus é amor. E Deus sendo amor, Ele então decide expressar o seu amor para comigo e com você, enviando o seu Filho. O Deus Pai envia o Deus Filho, que se faz homem, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Ele então envia Jesus para morrer por nós, por mim e por você. Então essa ação, ela é uma ação de Deus. E nós não temos nada com ela, nós não poderíamos fazer nada com ela. Então nós somos salvos pela graça. Então nós somos salvos pela graça. E o texto diz que é por meio da fé. Então, porque por meio da fé, tal graça, tal salvação, ela se torna válida, eficaz, através da fé. Então nós cremos, nós cremos agora por fé, que nós fomos salvos pela graça. E o texto continua dizendo que isto não vem de vocês, isso não vem de nós. Não foi algo que nós fizemos que sensibilizou o coração de Deus. Não foi algo extraordinário, sobrenatural que nós fizemos, que Deus ficou sensibilizado, emocionado, tocado, e falou assim, então eu vou fazer alguma coisa. Não é assim que se deu. Ele nos salvou antes, nós cremos na salvação, isso não vem de nós, e o texto diz, é dom de Deus. Dom é presente. Dom é dádiva. E ninguém produz dom em si. O dom vem. O dom é dado. Ninguém pode produzir dom, por mais esforçado que seja. Nós podemos aperfeiçoar. Mas criá-lo do nada, isso não existe. Isso é dom, não por obras. Ninguém foi salvo por obras. Para que ninguém se glorie, para que ninguém se gabe, para que ninguém fale assim, eu conquistei com o meu braço forte. Eu mereço porque eu fiz por merecer. Isso está no coração do ser humano. O nosso coração corrompido, equivocado, pensa assim, eu mereço. Mas não é assim que Deus opera nas nossas vidas. Não é por obras para que ninguém se glorie, para que ninguém ache que merece, de maneira meritosa, alguma coisa. E no verso 10 ele diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Nós somos criados através da ação de Cristo Jesus. Ele é o agente criador. Quando nós lemos o primeiro capítulo do Evangelho de Jesus, conforme João, lá no capítulo 1 fica muito claro, que Jesus é aquele que fez todas as coisas foram feitas por Ele, por intermédio dEle, e nada teria sido se não fosse através de Jesus. Amados, não há vida sem Jesus, não há salvação sem Jesus, não há caminhada, não há jornada sem Jesus. Ele é o autor e consumador de todas as coisas em nossas vidas. Nós somos criados através de Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. A ação de Deus, unilateral, é da salvação por graça. Essa salvação vem até nós, até você, até mim, quando eu creio, quando você crê, é mediante a fé. E agora nós temos que evidenciar esta fé através das nossas obras. O que é obras, irmãos? Amados, o que é obra? Como podemos conceituar obras? Obras são todos os atos de obediência à palavra de Deus. Isto é, a obra cristã. Fazer obras é obedecer a Deus e tudo que se encontra nesse livro, chamado Bíblia. A Bíblia Sagrada, o texto, escrituras sagradas.
Aqui está a palavra de Deus. Aqui não é apenas, ou contém porções da palavra de Deus e o resto palavra de homens. Não, aqui é a palavra de Deus de capa a capa, inerrante. Essa palavra não está equivocada, não é errada, ela não está corrompida pelo entendimento humano, ela não está contaminada por preceitos de homens. Essa é a palavra de Deus. Obra são esses atos de obediência à palavra de Deus. Esta é a obra cristã, entre elas o atendimento ao próximo, entre elas a beneficência, entre elas a caridade, entre elas o serviço que nós fazemos uns aos outros. Há um equívoco nas nossas vidas de acharmos que o ser humano é o centro do universo. Eu não sou, você não é o centro do universo. O mundo não gira ao seu redor. O mundo não existe para te servir. Nós temos que acabar com esse individualismo, nós temos que romper com esse egocentrismo, nós temos que rechaçar esse egoísmo exagerado, essa egolatria nas nossas vidas. Nós fazemos parte de uma geração ególatra. Nós idolatramos o nosso eu. Sou eu, tudo é para mim, me dá, eu mereço, eu fiz, eu tenho, eu possuo, eu quero. São entendimentos e conceitos totalmente humanizados. São conceitos totalmente individualistas, que nada tem a ver com o texto bíblico. O nosso maior modelo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Deus que se fez homem e habitou entre nós, vestiu essa roupa de ser humano, essa carne. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Esse é o nosso modelo, esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação de vida. Esse atendimento ao próximo, essa obediência a Deus em toda e qualquer circunstância, são atitudes que expressam a obra de Deus em nossas vidas. Nós fomos salvos pela ação de Deus nas nossas vidas, pelo sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, pela fé que nós cremos em Deus. E crer em Deus, amados, quando o texto bíblico nos diz crer em Deus, não é só crer na perspectiva que Deus existe. Não significa muitas coisas nas nossas vidas. O fato de crermos que Deus existe não evidencia a salvação nas nossas vidas. Tiago, capítulo 2, o livro de Tiago, no capítulo 2, ele consegue ilustrar muito bem de como a fé produz nas nossas vidas esta vocação para o fruto, ou seja, para a obra. E Tiago, capítulo 2, versos 14 até o 23, fala assim: de que adianta, meus irmãos, dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver passando necessidades de roupa, de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem.
insensato? Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se o que as Escrituras, assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi acreditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A fé é a raiz, as obras é o fruto. Não há raiz sem fruto, e inexiste o fruto sem a raiz. A obra na nossa vida, a obediência a Deus, o serviço aos homens, ela é fruto e consequência da fé que nós temos em Deus, da nossa disposição de servir a Deus. O conceito clássico de fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é essa raiz, que na certeza das coisas que temos esperança, mesmo que nós não vemos. Se você vir, então não preciso de fé para crer. Eu creio porque eu não vi, mas creio que é verdade. E a fé, como sendo algo não objetivo, ela só é evidenciada nas nossas vidas quando traduzida em serviço a Deus, em serviço ao reino de Deus. Todos que tiveram um encontro verdadeiro, genuíno com Deus, devem servir ao reino de Deus de alguma forma. Eu e você recebemos de Deus dons. E recebemos esses dons para cumprirmos uma vocação. E essa vocação é servir a Deus. Mas como podemos servir a Deus a quem nós não vemos? Como podemos estar a serviço do reino de Deus que é invisível? Muito simples, servindo uns aos outros. Por conta do nosso coração corrompido, por conta do nosso coração terrivelmente enganoso, o que nós fizemos? Nós pegamos os dons que Deus nos deu para ser usado na vocação de serviço às pessoas e usamos esses dons para o nosso próprio bem. Usamos esse dom para o nosso próprio benefício. Então nós usamos e lançamos mão desses dons para auferir lucros e benefícios. Então nós usamos os dons que Deus nos deu para ganhar dinheiro. Nós usamos os dons que Deus nos deu para sermos reconhecidos, para alcançarmos status, para termos as coisas. Nós usamos os dons que Deus nos deu para pisar nas pessoas. Ao passo que nós deveríamos usar os dons de Deus para servir o reino dele, e não o meu reino. Os dons de Deus têm sido usados por muitos de nós para a construção do nosso próprio reino, da qual nós nos auto-intitulamos imperadores. E esquecemos do primário, do primordial, do mais importante, do fundamental. E esses dons têm como objetivo cumprir na minha vida os somos, porque eu criei e agora eu faço. Muito difícil evidenciar tal salvação se não for através desse serviço aos outros. O servir a comunidade, sem esperar algo em retorno. Quantas pessoas
estão hoje aqui, nesse momento, servindo a você? Quantas pessoas estão a serviço aqui hoje, para que esta reunião aconteça? Quantas pessoas são necessárias que um dia se dispuseram na sua vida de servir a Deus, que estão lá com os nossos filhos ensinando a Bíblia para eles? Quantos outros estão lá com os nossos adolescentes, falando das dificuldades da vida através da Bíblia para eles? Quantos estiveram aqui a aprontar todas as coisas, a ministrar o louvor? São dezenas de pessoas servindo a você só neste horário de culto. O serviço nas nossas vidas, ele vem como fruto de uma consciência de maturidade. As crianças, os bebês, eles são esses que demandam e precisam de uma assistência e de um serviço diário, cotidiano, a todo momento. Os imaturos, os infantes, que são incapazes de conseguirem sobreviver por eles mesmos, dependem do nosso serviço a todo instante. O grande problema, amados, é que nós crescemos, amadurecemos, envelhecemos e continuamos a ser infantes que não se responsabilizam por mais ninguém, a não ser o seu próprio núcleo familiar. O serviço, ele começa assim, lá na nossa casa. O serviço começa na nossa relação conjugal. Porque não há nada mais maléfico numa relação conjugal entre marido e mulher, quando um pensa que o outro está ao serviço dele e pronto. Não há nada mais trágico, dramático, entre marido e mulher, quando nenhum está disposto a servir ao outro. Assim é em casa, assim é com os nossos filhos, assim somos nós com os nossos pais, assim somos nós com os nossos vizinhos, com os colegas de trabalho, com as pessoas que conhecemos e as pessoas que não conhecemos. Porque como eu posso falar para Deus que eu tenho fé, se isso não é evidenciado, não é expressado, não é materializado em ações em favor de outras pessoas? É isso que Tiago fala. E é interessante que o Tiago cita Abraão. Abraão, o pai da fé. E ele diz que o ato de obra de Abraão foi quando ele oferece o seu filho Isaque em sacrifício. Mas a obra, a ação, o ato de obra de Abraão chama-se obediência. Ele obedeceu a Deus ao levar o seu filho para ser sacrificado. E ele ia sacrificar. Se Deus não fala, ele o faria. Obra tem a ver com obediência. E a obediência bíblica significa traduzir a nossa existência em favor às pessoas. A fé é a raiz da salvação e as obras são o fruto. Tanto a fé como as obras são fundamentais. Paulo, em Efésios, onde nós lemos, em outros textos bíblicos, ele olha para a fé como a causa da nossa salvação. E diz, é somente através da fé que somos salvos. E Tiago, o texto que nós lemos, por último, diz assim, Tiago olha para as obras como resultado da salvação e diz que a fé precisa ser provada pelas obras. E Tiago diz, você crê que só existe um Deus? Muito bem, parabéns, até o diabo crê e treme de medo. Ou seja, a minha fé, o meu ato de crer em Deus,
ele é apenas o início de um entendimento da minha salvação, que eu sou salvo para servir. E não salvos para sermos servidos. Nós somos salvos por essa graça mediante a fé, e a fé, ela age sozinha na minha salvação. Há muitas pessoas que, em virtude da nossa tradição religiosa, da nossa tradição dogmática brasileira, 500 anos ouvindo uma religiosidade estéril, muitas vezes, ouvindo uma religião supersticiosa. Muitos de nós, até hoje, cremos que nós temos que aliar a obra à fé para sermos salvos. Quer dizer que nós não temos que aliar a nossa obra à fé para sermos salvos. A minha fé, a sua fé em Deus é suficiente para alcançar tal salvação. O entendimento da obra, ela vem após a minha salvação. A gente ouve muito, talvez nós já falamos isso outras vezes, nós mesmos falamos, que nós temos que ajudar a Deus, que nós temos que fazer a nossa parte, que nós temos que dar uma forcinha para Deus, nós temos que dar um empurrãozinho para Deus. E nós percebemos que essas afirmações, elas não encontram fundamento bíblico para tais coisas. Deus é suficiente, capaz de agir nos nossos corações, nas nossas vidas, em favor das boas obras. Deus mesmo planejou nossa salvação. Nós lemos isso. Não vem de vocês, é dom de Deus, Efésios 2:8. Deus planejou a nossa salvação. Deus mesmo executou a nossa salvação. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para morrer por nós. E todo aquele que crer nele não morrerá, mas terá a vida eterna. Ele planeja e ele executa tal salvação. Mais ainda, é ele quem abre o nosso coração para crermos. Em Hebreus, capítulo 12, verso 2 diz: Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é aquele que revela, que coloca, que nos dá a fé para crermos. Deus planeja a salvação, Deus executa a salvação e Deus coloca a fé nos nossos corações para crermos que Deus é o Salvador. E Ele mesmo nos dá o poder para realizarmos a boa obra. Filipenses 2:13 diz que é Ele quem opera tanto o querer quanto o realizar nas nossas vidas. É extraordinário, é tranquilizador, é consolador. Isso traz um conforto para o nosso coração, de tirar do peso dos nossos ombros toda e qualquer tentativa de fazer alguma coisa para alcançarmos o favor de Deus. Não há nada, amados e amadas, que eu ou você podemos produzir de bom ou de mal, que vai sensibilizar e convencer a Deus de nos dar alguma coisa. Deus nos deu todas as coisas quando ainda não críamos, não conhecíamos e éramos os seus inimigos, diz a Bíblia Sagrada. É tranquilizador quando nós percebemos que essa ação vem de Deus nas nossas vidas. Ele planeja a salvação, Ele executa a salvação, Ele coloca no seu coração a fé, e Ele coloca no seu coração, no meu coração, nos nossos corações, o querer quanto o realizar. Qual que é o nosso problema, amados? Desobediência. Teimosia. Rebeldia.
rebelião, sedição, motim contra Deus. Porque Ele fez isso tudo por nós. E nós ainda teimamos em não viver a vida que Ele nos chamou a viver. Ele fez tudo isso por nós. E nós continuamos sendo estéril, infrutuosos na obra do Senhor. Nós continuamos como infantes. Nós continuamos adultos imaturos, porque nós continuamos buscando apenas o nosso, para mim, o eu, o egocentrismo nas nossas vidas. Não é merecimento na fé, mas a ação de Deus sobrenatural em nossas vidas. A fé e as obras caminham juntas, de mãos dadas. Uma não substitui a outra, ela é apenas a evidência de uma outra. A obra é o fruto, a evidência da nossa fé. Somos salvos pela graça, mediante a fé, e somos salvos para as obras. Recebemos a fé e já fomos preparados de antemão para as obras. Nós já fomos preparados. Eu não tenho capacidade. Eu não sei como fazer. Eu não tenho dom algum. São todas inverdades. Porque o texto de Efésios, nós lemos, fala que Deus já preparou antemão para que andássemos nela. Então Deus já nos capacitou. Deus já te deu todos os dons necessários. Deus já te deu todo o entendimento. Deus já nos deu a palavra de Deus. Então o que nós precisamos fazer é obedecer. Uma vez que somos, uma vez que cremos, uma vez que fazemos. Não há vida sem frutos. Não há vida que valha a pena ser vivida sem legado, sem realizações. Essas realizações não são para que as pessoas saibam, mas é para que a pessoa beneficiada pela sua ação glorifique a Deus. O chamado de Deus para nós, ao fazermos essa tal obra, é que todas as pessoas glorifiquem a Deus. Não a mim, não a você, não a ninguém. Nós queremos orar hoje. Nós queremos orar hoje para que o Espírito Santo te instigue, para que o Espírito Santo te aguce, te lembre, te dê discernimento, revelação sobre os dons que há na sua vida. Que Ele possa ministrar ao seu coração a responsabilidade de um homem e de uma mulher maduro e adulto, que está disposto a ouvir a voz de Deus e a obedecer, não simplesmente de esperar sentado alguém fazer algo por nós, mas acima de tudo, estamos dispostos a fazer algo pelas pessoas. A fé, e eu encerro com isto, a fé nos coloca de joelhos diante de Deus para a adoração. A fé nos coloca diante de Deus de joelhos para a adoração. E as obras, o serviço ao outro, nos coloca de pé diante dos homens em serviço, para que todos os homens glorifiquem a Deus, o nosso Senhor.